Olá, vamos para mais um episódio aqui dos Provérbios de Salomão, estudo da sabedoria. E agora nós vamos entrar aqui no nosso capítulo 30. Exatamente, capítulo 30, quem diria, hein? E aqui o capítulo 30, ele vem falar assim das palavras de Agur. Tá? E agora a gente fala assim, mas cadê Salomão, né? Salomão vai até o 29. Daí para frente a gente vai ter o rei Lemuel, né? E Agur. Esses dois últimos capítulos. E quem foi Agur? Agur era um escritor bíblico, um sábio também, filho de Jaque, e acredita-se que ele tenha vivido, né, entre os reinados de Salomão e até o reinado de Ezequias. Então aqui na própria Bíblia a gente vai ver uma passagem dele aqui que ele fala assim, já no versículo 1, ó, palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Este homem disse a Etiel e a Ucal. Aí já vem, esse aqui é o versículo 1, tá? Então, vamos aqui junto comigo. Pegue seus bloquinhos de anotação, nós vamos juntos. Nesse capítulo especificamente, vão ter muitos blocos. Blocos, assim, são vários versículos que a gente vai ler de uma vez só, porque representa uma linha mesmo de pensamento, tá? Então, vamos junto comigo aqui. Então, logo de cara, você vai observar que a gente já vai falar 4 de uma vez aqui. Do versículo 1 ao 4, nós vamos aqui já envolver o que a Gur está querendo nos passar aqui no capítulo 30. Então, vamos junto lá. Ele fala assim, vou repetir de novo o versículo 1. Palavras de Agur, filho de Jaque, ou Jaque, né? Jaque ou Jaque, de Massá. Este homem disse a Itiel e a Ucal: Na verdade que eu sou mais bruto que todos. Não tenho entendimento do homem. Não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem cerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou a água na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é seu nome e qual é o nome de seu filho? Conte-me, se é que o sabes. Nossa, o que ele está falando aqui? O que ele quer representar no versículo 1, 2, 3 e 4 do capítulo 30? A grandeza de Deus. Olha quando ele cita: quem subiu aos céus e desceu, quem encerrou os ventos nos seus punhos, quem amarrou a água nas suas roupas, e continua aí no versículo 4, é grande. Então, esse provérbio foi escrito por Agur, né, de Massá, como eu disse. É um capítulo que vai tratar muito a instrução da palavra de Deus, né, e vários outros assuntos afins. Vamos falar até sobre animais também, uma analogia aos animais, muito legal também. Mas é um versículo que ele dá uma pontada, dá uma lançada na arrogância humana, né? Nessa irreverência em não querer buscar o conhecimento, dá uma pontada de lança na soberba. Então é um capítulo que vai focar muito nisso, de uma forma muito sábia, né? Fazendo analogias, utilizando de metáforas. Então nesses 4 ele já está dizendo aqui da grandeza de Deus e a nossa insignificância humana, principalmente quando ele termina: conte-me então, se é que o sabes. Se acha o sabes, então, se você não vê a grandeza que está à sua volta, então você não está vendo Deus, o Criador de tudo isso. É impossível você olhar o céu, o universo, com toda a sua beleza e complexidade. Os nossos olhos só vai até onde a gente quer que vá. Mas existem olhos que são cegados pelos preconceitos, embrutecidos pela perversão moral, que esses deixam de ver Deus em todas as coisas. Então é um versículo que nos chama a atenção para que a gente... É um versículo de contemplação,
Que a gente contemple mais a vida, que a gente contemple a criação, contemple tudo que está à nossa volta, contemple a natureza, contemple o universo. É um versículo muito focado nisso. Vamos para o nosso versículo 5 e nós vamos falar o 5 e o 6 juntos, tá? E fala assim, pega a sua Bíblia aí, quem tiver. Toda palavra de Deus é perfeita. Escudo ele é para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Olha só o que ele está falando aqui. Que a palavra de Deus ela é perfeita. Ela é dirigida diretamente para a nossa evolução. Ela fala da nossa natureza, dos aspectos naturais da vida. Então ele vem falar aqui que ela é pura. Ou seja, a palavra ela é pura. A outra conotação que a gente coloca aqui, toda a palavra de Deus é perfeita, ou seja, ela é pura. Não há contaminação, não há impurezas. Escudo ele é para os que nele confiam. Ou seja, a palavra escudo é para aqueles que confiam em Deus. É a arma de combate, é a arma de proteção, é o escudo de proteção. Com a palavra a gente é guardado do mal. A gente vence as coisas perniciosas, as maldades. E a outra verdade que tem aqui muito forte é nada acrescente às suas palavras para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Ou seja, ela já é completa. Ela nos dá a terceira verdade aqui, que é a completude. Ela não é só pura, mas também ela é completa. Ela não é apenas pura, mas ela é também completa. Então, não tem que a gente acrescentar nada, tem a gente entender, compreender e aceitar a palavra de Deus na nossa vida. Simples assim. Quem tem a pretensão de modificar a palavra de Deus vai incorrer talvez num erro muito grave e abrirá espaço para severas repreensões. É isso que ele está dando o alerta aqui, tá bom? O versículo 7 ao 9, a gente vai falar juntos aqui, 7 ao 9. Duas coisas eu te peço, ó Senhor, não as negue a mim antes que eu morra. Afaste de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza, mas dá-me só o pão que me é necessário. Olha o que ele está falando aqui. Duas coisas eu te peço. Não as negue a mim antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Isso tem a ver com as tentações, com as transgressões a qual a vida vai nos imputar. Mas ele cita a importância, primeira, da vaidade e da mentira. Ou seja, é a necessidade de eu ficar livre da falsidade e da mentira. E quando ele fala que não me deis nem a pobreza nem a riqueza, mas dai-me o pão que é necessário. Ou seja, diz a respeito do nosso caráter, diz a respeito de todas as situações que estão à nossa volta, que podem nos denegrir, podem ferir a nossa integridade. A gente sabe que a gente não consegue lidar com muitas ameaças, principalmente com várias tentações com as nossas próprias forças. Por que a gente não pede ajuda a Deus? E a falsidade e a mentira, elas minam esse caráter. Por isso que ele já diz aqui de cara, afasta de mim isso. Porque a falsidade e a mentira, além de minar o teu caráter, a tua integridade, ela destrói a sua honra. Ela enfraquece o teu testemunho de fatos. É isso que a Gurker deixa claro aqui. Então, a riqueza ela pode produzir soberba, a pobreza extrema ela pode induzir ao roubo, isso a gente vê muito por aí, quando concretizado, né, e desemboca talvez na profanação do nome de Deus, o esquecimento das leis de Deus. Então, toda tentação ela é perigosa. Então, a gente precisa de ajuda.
porque a gente não está acostumado a algumas placas que podem nos levar a locais tortuosos, ruas sem saídas, e a gente vai precisar de ajuda. Então Deus é o nosso refúgio, Ele realmente nos dá o pão necessário. Não preciso de pobreza nem de riqueza, eu só quero o pão da vida. É isso que eu quero. Eu quero me alimentar da palavra de Deus, eu quero me alimentar de Deus na minha vida. É isso que ele quer deixar aqui, no 7 e no 8. 7, 8 e 9, né? Desculpa aqui que a gente puxa o 9 também. E o 9, acabei não falando, mas o 9, ali depois do pão, ele fala: para que de fato eu não te negue e diga quem é o Senhor, ou empobrecendo, não venha furtar e profane o nome de Deus. Ou seja, exatamente isso. Para que de fato eu não negue e diga. Então, a gente pede que afaste a vaidade. Duas coisas eu te peço: que afaste a vaidade, que afaste a mentira. Não me deis pobreza nem riqueza, mas me dá o pão, para que de fato eu não te negue e diga quem é o Senhor, ou empobrecendo não venha furtar. Ou seja, para eu que não me esqueça de quem é Deus. Eu nunca posso esquecer de quem é Deus. A vida, as tentações da vida, elas vão te afastar de Deus. Elas vão te afastar das coisas sagradas, do caminho da espiritualidade. Pode ter certeza disso. Se a montanha está lá na frente e você fala assim, eu tenho que subir lá no pico daquela montanha, até chegar lá vão ter muitos percalços, vão ter muitos obstáculos que vão fazer você desistir de chegar lá. As tentações, não, que isso, vem aqui, é mais gostoso esse lugar aqui, ó, aqui é mais legal. E aí você vai embora, e quando esse ir embora pode fazer com que você realmente se perca e não cumpra aí, de fato, aquele caminho que você deveria fazer. Então, é muito importante que você atente para essa situação. Tem alguma situação, peça ajuda. Não dá conta, liga para alguém, procura um profissional, procura uma pessoa que possa te ajudar nessa linda jornada, tá bom? Vamos lá para o versículo 10. Ele fala assim: não calumnieis o servo diante... Deixa eu só pegar aqui de novo. Não calumnieis o servo diante do seu senhor, para que não te amaldiçoe e fique culpado. Então, o que ele está falando aqui? De exposição. Cuidado com a exposição. Cuidado para não expor as pessoas a um vexame, a humilhação. Denegrir algo é a pior coisa que tem. Provocar a humilhação no outro é a pior coisa que tem. Então não calunies. Para você não crie uma opressão em cima da calúnia, porque a calúnia ela é maldosa, ela é devastadora. Caluniar alguém é ferir a sua honra, é ameaçar a sua integridade. E aí você pode angariar um inimigo. Vai arrumar um desafeto para a vida toda. Seja sábio, não exponha as pessoas. Converse com elas em paralelo. Se viu alguma coisa, chame no canto e vá conversar. Chame no canto e vá e exponha a sua situação. Expor uma pessoa ao ridículo, pode ter certeza que você vai perder uma pessoa. Você vai perder um grande aliado. Você vai talvez perder uma grande amizade. E você vai ganhar barreiras e você vai ganhar talvez inimigos para a sua vida toda. Então, fique atento para que não calunies, não transforme a sua língua, a sua boca, numa fonte de calúnia. Transforme a sua língua, a sua boca, num instrumento do bem, uma ferramenta contra o mal. Uma ferramenta sábia, que vê, mas não expõe. É sábia para ir cirurgicamente naquela situação. Tá bom? Tá dito? Excelente ensinamento isso aqui. O versículo, aqui nós vamos para o versículo 11 ao 14. Ó, é um bloco aqui. É um bloco. Fantástico essa parte aqui. Ó. A gente
11 ao 14, tá? Isso aqui tem a ver com a arrogância. São as várias faces da arrogância. 11 ao 14, capítulo 30. A gente que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. A gente que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundície. A gente cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. A gente cujos dentes são espadas e cujo queixo é como uma faca. Caraca! Aqui são as 4 facetas da arrogância. Anotem isso aí. As 4 faces, as 4 caras da arrogância. Então a primeira, a gente que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Ou seja, a origem da infância ímpia, da infância insensata, da infância perversa. Aquele tipo de orgulho, aquele tipo de vaidade, aquele tipo de arrogância que corrompe as bases da família, as bases da educação de pai e mãe. A segunda faceta dessa arrogância, face dessa arrogância, a gente que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia, ou imundície. Ou seja, é aquela face que leva a arrogância a ter uma atitude totalmente fora do foco e totalmente desproporcional aos seus olhos. Ou seja, o auto-engano, a presunção de querer ser algo que não é, a falsa propaganda de si, é a segunda faceta. Olha a quarta face da arrogância aqui. A gente que é pura aos seus próprios olhos e que nunca foi lá. Desculpa, a gente cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Olha que arrogância isso. Que prepotência. É o altivo. Aquele que se acha. Que pega essa altivez para corromper a sua relação com aquelas pessoas que você acha que é inferior e você se acha superior. É pessoas que trabalham com a opressão, oprimem as pessoas. Olha que forte isso aqui, né? É a arrogância, né? Altivos, cujas pálpebras estão sobressaltadas. Que você só se vê do alto, ninguém mais presta, todo mundo é inferior. E o quarta face, a gente cujos dentes são espadas, cujo queixo é como uma faca. Aquele que tem um coração perverso, aquele que é mau mesmo, que comete maldades, que seus dentes é para esmagar mesmo, é para trucidar, o que fala pela boca é para ferir, na sua arrogância, na forma arrogante de ser, vaidosa, orgulhosa de ser, ela fere com as palavras. Os trejeitos dela é como se estivesse passando uma navalha na pessoa. A forma como ela age, como ela gesticula, talvez, ou como ela agride. Olha que força, olha que aviso que tem aqui. Que versículos para que a gente que careça da nossa atenção, para que possamos realizar meditações sobre isso. Então, um bom trabalho de casa que vai ficar aí para vocês, peguem esses 4 versículos e veja áreas da sua vida, cada um que eu citei aqui, dividindo em 4 facetas, em 4 faces, arrogantes, orgulhosas, prepotentes. Pegue essas 4 áreas e começa a pontuar quais áreas da vida que você tem sido cada uma dessas aqui. Você vai achar várias facetas. E é isso que eu quero que você olhe. É isso que eu quero que você perceba. Porque é muito bom tomar consciência disso. Isso é cura. A palavra, ela cura. Mas a gente tem que botar ela em prática. Não adianta só ler aqui e estudar. A gente tem que botar tudo que a gente está fazendo em prática. Então me veio isso agora para passar para vocês. Pega esses 4, do 11 ao 14, capítulo 30, e traz para a sua vida, elenca quais áreas da sua vida que você tem sido assim, arrogante, usando essas faces arrogantes em áreas da vida, tá bom? Para você começar a
encontrar Deus nessas situações, a cura nessas situações. Tá bom? Vamos agora para o versículo do 15 ao 16, tá? Vamos falar juntos aqui, do 15 ao 16. E aqui fala o seguinte: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá. Há três coisas que nunca se fartam, quatro que nunca dizem, basta. A sepultura, o ventre estéril, a terra que não se farta e o fogo que nunca diz, basta. Cara, isso aqui tem muita sabedoria. Aqui tá falando que da ganância insaciável. A ganância em várias situações, e ela tá te dando, ele te dá aqui, a Gur te dá 4 situações: a sepultura, o ventre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Então é a ganância ilustrada aqui pelo sanguessuga. Se você parar aqui para analisar, cujas filhas são, ele bota assim, cujas duas filhas a saber, tem duas filhas a saber, ou seja, duas filhas a saber, que compõem, ou seja, duas filhas, então, situações da mesma matéria, ou seja, que compõem talvez a própria energia. Sanguessuga, vamos tentar aqui encontrar esse entendimento fantástico aqui. O sanguessuga, ela faz o que? Ela chupa o sangue. Então, sanguessuga, ela chupa o seu sangue e nunca se farta. Vamos botar por blocos aqui. Com outras figuras, quando a gente para analisar aqui, deixa eu só tirar esse barulho aqui que estava fazendo aqui. Sanguessuga chupa seu sangue e nunca se farta. Então, com outras figuras aqui tão vividas por nós, Agur, ele descreve as pessoas de vários tipos de ambições irrefreáveis aqui que a gente coloca aqui. E engraçado a situação que ele coloca sepultura, fogo, né? E aqui uma mistura, né? De repulsa, de medo, de elementos da natureza que deixa até a gente um pouco assim voando na situação. Mas quando você pega o sanguessuga tem a função o quê? De sugar. Quanto mais ele suga, mais ele quer. Três coisas que não se farta: a sepultura. O que vem a ser, no caso aqui, a sepultura que ele coloca aqui? Vamos pegar a sepultura para o final, porque a sepultura sempre é algo que nos chama atenção para a morte, né? E a gente vai entender o que ele quis dizer na questão aqui da sepultura, né? Então, quando ele bota assim, o ventre estéril que não dá frutos, sempre está precisando, nunca está satisfeito, sempre vai querer algo mais, porque não dá frutos, então vai querer sempre promover mais, sempre angariar mais, mas não gera frutos. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, mas eu não gero frutos. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu nunca fico contente. Eu só quero trazer, eu só quero trazer para dentro de mim. A terra que não se farta de água, a terra que só quer se aguar, só quer as benesses, ela não pensa em outra coisa que não se fartar. O fogo, ele só quer queimar, então ele precisa de mais combustível. Quanto mais combustível, mais eu me torno insaciável. Então, como ele está promovendo aqui um versículo que ele trabalha com a gente
a ganância insaciável, ele dá várias partes para a gente pensar aqui, para a gente formar vários tipos de pensamento. Isso aqui é fantástico, isso aqui. Isso aqui caberia até uma palestra. Então, vamos de novo. A sanguessuga que chupa o seu sangue, que não se farta, enquanto ela tá ali, ó, tá puxando, e a pessoa não tá satisfeita e tá puxando, é irrefreável isso. Irrefreável. E aí tem a situação trágica, né? Ameaçadora aí da questão da sepultura, né? E você vê que a sepultura, ela traz o nosso medo, né? É uma mistura assim de repulsa, de medo e talvez de dó, de angústia e de tristeza. Então há pessoas que nunca estão satisfeitas com o que têm e mesmo assim, mesmo tendo, estão tristes, porque não dá alegria aquilo que ela tem. Então, eu estou sempre procurando algo a mais. Aquilo que eu acabei de conquistar, não fico contente apenas com aquilo que eu tenho. Para mim, eu quero me tornar, eu quero o que é do outro. O outro conquistou, eu quero do outro. E assim vai. Ele usou várias situações. A sepultura é eu buscar a morte, é eu não me satisfazer com a vida, eu não satisfazer com aquilo com que Deus me dá. Então eu quero me encher de morte. Para mim nada presta, para mim nada dá certo, para mim nada não sei o que. Por mais que a vida eu me abasteço, eu tenho ganância insaciável pela morte, pela sepultura, em promover essa energia em que nada vai dar certo, que tudo vai dar errado, que tudo não presta, que tudo vai ser realmente morte. Não há vida dentro dessa morte, não há esse tipo de pensamento. Na Terra, ele quer o local dele, os bens materiais, por exemplo, sempre do outro. Ele vai ver no outro, ele quer também. Nunca tá bom um sofá novo. Não, não tá bom, quero outro. Essa televisão nova, compra outra. E nunca tá bom as conquistas, não há gratidão. E o fogo sempre tem que queimar alguma coisa. Eu não tô, eu não tô, eu não me sacio com o meu jeito de ser ou com a minha forma de ser ou com a forma externa que eu vejo. Eu sempre tá buscando para jogar lenha em alguma situação, para queimar algo. Eu não me sacio com aquele calor. Eu sempre estou buscando um calor intenso e isso pode levar a vícios, né? A paranoias e um monte de outras coisas. Então, é um versículo para a gente sair, para a gente terminar o dia de hoje na reflexão, refletindo exatamente, refletindo sobre ele, relendo ele de novo. Eu também vou até pegar e reler, porque eu pensei em várias áreas da vida que isso aqui pode ser utilizado. Dá para fazer um grande quadrante aqui em termos de ganância, relacionado à ganância, porque a ganância, ela é algo que corrompe tua alma, ela rouba, ela mata, ela é o fruto da cobiça. Então isso é colocado aqui dessa forma, nos leva a várias vertentes aqui que eu ventilei aqui hoje, tá? Nesse estudo. E para finalizar, nós vamos aqui no versículo 17: corvos do vale arrancarão os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência da mãe. Filhotes da águia os comerão. Isso aqui é o castigo daqueles que não ouvem seus pais, da consequência do que a gente acabou de falar no 15:16, da arrogância, do filho arrogante. Quando o arrogante ele atinge o seu nível mais repugnante, que ele utiliza daqui que ele falou que zombam e desprezam, ele utiliza da zombaria e de desprezar, às vezes, a sua própria família, que aqui é pai e mãe, que ele fala obediência à mãe, zombam do pai, desprezam a mãe. Pode ter certeza, os filhotes da águia os comerão. Ou seja, é o castigo da não obediência.
Então não é natural um filho zombar do seu pai nem desprezar a obediência da sua mãe. Escarnecer, humilhar, expor ao ridículo, desprezar é uma coisa, é como se muito mais forte do que tapar o ouvido de um conselho de alguém. É rejeitar mesmo. Desprezar é rejeitar. Isso é muito duro para quem caminha contigo, isso é muito duro para quem te ama. Imagine você fazendo isso o que você faz para Deus, que nós somos seus filhos. Então, duas coisas importantes que fica aqui para finalizar esse estudo. Que a gente controle nossas emoções e observe durante o nosso dia quais coisas que eu tenho zombado, quais as coisas que eu tenho desprezado, que mal tenho feito para quem me ama ou quem está do meu lado. Isso foi feito através de zombarias? Isso foi feito através de desprezo? Você gostaria de ser zombado? Você gostaria de ser desprezado? Eu tenho certeza que você vai me responder que não. Então por que você faz isso ao próximo? Então por que às vezes a gente comete esse erro e faz isso aos nossos irmãos? Então fica para nossa reflexão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, gratidão por mais um encontro fantástico com vocês, mais um estudo fantástico. Aqui nós iniciamos o nosso capítulo 30, estou com a Bíblia aqui, e fomos do versículo 1 até o versículo 17, tá bom? Então, acabamos aqui fluindo, né? Deixamos acontecer e a coisa foi boa, com alguns trabalhinhos que a gente passou aqui hoje, no dia de hoje, para ser executado em casa, e um para fazer, para executar, o outro para refletir, tá? E fica essa reflexão do final também. Então tá bom, um beijo no coração de vocês, muita luz, muita paz, que Jesus abençoe a vida de vocês e muitas felicidades, viu? Fiquem com Deus.